Olá, estudantes! Vamos dar continuidade ao nosso vídeo de resolução de exercícios. Parte 2. Duas partículas, A e B, deslocam-se ao longo de uma mesma trajetória. Suas funções horárias, definidas a partir do mesmo referencial, são dadas por SA e SB, onde S é em metros e T em segundos. Determine A. Para que valores de T as partículas se encontram? B. As posições em que os encontros ocorrem. Na questão 3, tem duas partículas, A e B, e aí é dado as funções horárias das posições. E no item A é perguntado qual é o instante, quais são os tempos que as partículas se encontram. Então, olha, encontro, né, que eu grifei aqui, ó, encontro, significa que SA é igual a SB. Eu quero saber qual é o tempo em que essa condição aqui é satisfeita, ok? Então, vamos lá, onde tem SA, vamos colocar 4t ao quadrado menos 3. E onde tem SB, colocamos 5t ao quadrado menos 4t, ok? Agora nós vamos colocar todo mundo de um lado só da equação. 4 aqui, ó, tá positivo. Passa para o outro lado, torna-se negativo, ok? Este 3, ele tá negativo. Quando ele for para o outro lado, ele vai positivo, ok? Então, vamos só reescrever. Vai ficar 5t ao quadrado. Vamos colocar o 4. O 4, ele vai positivo, desculpa, negativo, menos 4t ao quadrado. Agora, o fator que só depende de t, menos 4t. E agora o termo que não depende de t, menos, mas quando ele vai para o outro lado ele fica mais 3. Coloquei todo mundo para um lado só da igualdade. E o outro lado da igualdade vai ficar com 0, ok? Então, 5 menos 4 dá 1. Então, aqui vai ficar t ao quadrado. T não tem nada, né? Então vai ficar só realmente 4t mais 3 igual a 0. Equação do segundo grau, a gente sabe que tem dois valores. Vamos usar Bhaskara. Relembrando Bhaskara, t é igual a menos b. B é o número que multiplica o x, no caso aqui o t. Então vai ficar menos da fórmula de Bhaskara, que multiplica o t ao menos 4. Então, menos com menos dá mais 4. Mais ou menos a raiz do delta. E quem é delta? É b ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1. Quem é o a? Que multiplica x ao quadrado. Então, é 1. Vezes c. C é o número que não multiplica o x, ou seja, que não multiplica o t. Então, é 3 raiz do delta, dividido por 2, da fórmula de Bhaskara, vezes A, que é 1. Então, o nosso t aqui vai ficar, ó, t igual a 4, mais ou menos raiz de menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. Continuar aqui do outro lado. T igual a 4, mais ou menos 16 menos 2 dá 4. Então, é raiz de 4 dividido por 2. Então, quem é esse meu t? 4 mais ou menos 2 dividido por 2.
nós temos dois valores para t. O primeiro vai ficar 4 mais 2, 6, dividido por 2. E o segundo valor, 4 menos 2, 2, dividido para 2. 6 dividido para 2, 3. 2 dividido para 2, 1. Então, os encontros ocorrem no instante t igual a 1 e t igual a 3. T igual a 1, t igual a 3, resposta do item A. No item B, ele pede as posições. Então, ele quer saber as posições dos encontros, ok? Então, ele quer saber quem é o SA ou o SB, o SA ou o SB, em dois tempos, no 3 e no 1, ok? Então, eu posso pegar tanto a equação do SA quanto a equação do SB. Eu vou pegar do SA, tudo bem? Então, é o seguinte, SA, quando o tempo for igual a 1. Quando o tempo for igual a 1, o meu SA vai ser quanto? Então, bora lá. O SA, quando o tempo for igual a 1, vai ficar 4, que multiplica 1 ao quadrado, menos 3. Então, meu SA, quando o tempo for igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado dá 1, vezes 4, 4, menos 3. Então, meu SA, com o tempo igual a 1, é 1 metro. E quando o tempo for igual a 3? Quando o tempo for igual a 3, nós temos a seguinte expressão. SA, quando o tempo for igual a 3 agora, é 4 vezes 3 ao quadrado, menos 3. SA é igual a 3 ao quadrado dá 9. Então, é 4 vezes 9 menos 3. SA. 4 vezes 9, 36, menos 3. SA é igual a 33 metros, ok? Então, resposta do item B. As posições em que os encontros ocorrem. Na posição 1 metro, na posição 33 metros, ok? Então, resposta do item A, resposta do item B também foi encontrado. Questão 4. No lixo de uma sala de aula de primeira série do ensino médio, foi encontrado um pedaço de papel que estava traçado um gráfico referente ao movimento. Só é possível ler movimento Pode-se afirmar que o gráfico corresponde a um movimento certamente uniforme, B, certamente uniformemente variado, C, certamente retilíneo, D, uniformemente variado ou uniforme, ou letra E, acelerado com certeza. Na quarta questão, ele traz um gráfico incompleto, onde ele só nos deixa ver um eixo, que é o eixo dos tempos. O outro eixo, ele não diz se é espaço, se é velocidade, se é aceleração, ok? E aí ele faz a pergunta, pode-se afirmar que esse gráfico corresponde a um movimento? Então vamos pensar o seguinte, que tipo de movimento tem essa característica aqui, ok? Qual é o gráfico que tem esse tipo de característica dentro dos dois movimentos que nós estudamos? O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Vamos para o nosso movimento uniforme. Como é o gráfico do espaço do movimento uniforme? O movimento uniforme ele vai ter um gráfico ou crescente ou decrescente. À medida que o tempo passa, o móvel vai andando, vai se deslocando, e ele vai se deslocando de uma maneira uniforme, ou seja, em intervalos de tempos iguais, ele anda distâncias iguais, ok? Então, no nosso movimento uniforme, o gráfico de S contra T, ele é da seguinte característica, ok? Bem parecido com o gráfico que ele nos deu, ok? No movimento uniforme, a velocidade não muda, ou seja, o gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme, ele deve ser algo assim,
ok? Que não muda. O valor da velocidade é constante. A aceleração no movimento uniforme, ela é zero. A aceleração no movimento uniforme é zero. E como é que eu coloco isso em gráfico? Eu coloco aqui, ó, em cima do zero, ok? Então, esse movimento ele pode ser MU? Sim, ele pode ser movimento uniforme. Será que ele pode também ser um outro tipo de... E será que existe, né? Melhor dizendo, será que existe um gráfico de movimento uniformemente variado que tenha esse tipo de comportamento? Vamos olhar. Movimento uniformemente variado, nós podemos também fazer os 3 gráficos: espaço, velocidade ou aceleração. Seguinte, quando nós formos desenhar o gráfico do espaço contra o tempo, do MUV, nós temos que lembrar da equação horária do espaço. A equação horária do espaço é essa daqui, galera, ó. SS0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Olha, é uma equação do segundo grau. Então, se é uma equação do segundo grau, quer dizer que isso é uma parábola, ok? Então, pode ser uma parábola com a concavidade para baixo, com a concavidade para cima, okay? Mas isso é uma parábola. Ou seja, um tipo desse gráfico aqui, ele é tipo isso aqui, ó, uma parábola. Ou seja, não se parece com o que ele nos deu, tudo bem? Então, esse gráfico ele não pode ser de espaço do MUV. Será que ele pode ser de uma velocidade? Não. Olha, a velocidade no movimento uniformemente variado, ela não é mais constante, não é assim. Ela é variante, então ela pode estar aumentando como está diminuindo. Então, o tipo de gráfico do movimento uniformemente variado para V contra T, ele pode ser desse tipo aqui também. Ele também pode ser negativo, a velocidade pode estar diminuindo. Sim, pode. Se for, a gente vai fazer um gráfico dessa forma. Mas esse gráfico aqui, ele é possível sim no movimento uniformemente variado. E como é o gráfico de aceleração no movimento uniformemente variado? A aceleração, ela é constante. Então ela é tipo assim, ó, se ela for positiva. E se ela for negativa? É aqui embaixo, ok? Então vamos só recapitular. Esse tipo de gráfico é quando o movimento uniforme tem velocidade positiva, ok? Então ele vai estar crescendo. Se tiver velocidade negativa, ele está decrescendo, tudo bem? Esse tipo de gráfico mostra a velocidade constante no eixo positivo. E se for uma velocidade constante no eixo negativo? Estaria aqui. Tudo bem? Aqui a aceleração é sempre zero para este movimento, no movimento uniforme. No MUV, eu tenho que o gráfico de S contra T, ele é uma parábola, podendo ter uma concavidade para baixo ou uma concavidade para cima. Tudo bem? V contra T no movimento uniformemente variado, a velocidade pode estar aumentando, enquanto a velocidade pode estar diminuindo. Posso estar acelerando ou posso estar freando. E a aceleração, ela pode ser positiva e negativa. Então, ela pode estar aqui no eixo positivo, como ela pode estar aqui no eixo negativo. Ela só não pode ser zero, porque se for zero, é movimento uniforme. Então, esse gráfico ele pode ser movimento uniforme? Pode, mas ele pode também ser do movimento uniformemente variado. Se ele for do movimento uniforme, esse gráfico ele seria um S contra T. E se ele for do movimento uniformemente variado, ele é um V contra T. Então, a questão 4, ela pode ser tanto o movimento uniforme ou o movimento uniformemente variado. O item correto é o item D. Tudo bem? Quinta questão. O gráfico a seguir do espaço S em função do tempo t refere-se a um movimento uniformemente variado. Determine a velocidade do móvel no instante t0 igual a zero, ou seja, ele quer saber a velocidade inicial, e B, a aceleração escalar do móvel. Na quinta questão, traz um gráfico do espaço em função do tempo. Então, se nós lembrarmos da equação, da função horária do espaço, ela é uma função do segundo grau,
o t, né, está elevado ao quadrado, ok? Então, a nossa função horária do espaço, ela é uma função do segundo grau. Vamos lembrar dela. S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ok? Então, o t, ele aparece ao quadrado, então é uma função do segundo grau em t. Então, se eu tiver um gráfico aqui de espaço por tempo, eu vou ter uma parábola como gráfico, ok? Sabemos também que essa parábola ela pode ter concavidade para cima, concavidade para baixo. E o que é que diz se é concavidade para cima, concavidade para baixo? É o coeficiente que multiplica o x ao quadrado da função do segundo grau. Nesse nosso caso, quem faz esse trabalho é a aceleração, ok? Ou seja, a aceleração vai dizer se está com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Nesse nosso exemplo, nós percebemos o seguinte, que no começo aqui do tempo, o espaço ele vai crescendo. Só que, à medida com que o tempo passa, esse crescimento vai diminuindo o crescimento. Ou seja, ele não está linear, ele também não está como se fosse uma parábola. Ele está diminuindo o crescimento dele. Chega num ponto que ele para de aumentar e ele começa a decrescer. Ou seja, esse tipo de gráfico, ele está representando uma aceleração que ela é negativa, ok? O móvel estava com uma velocidade positiva e aí começou a ter um freio. Freou, parou e depois voltou, ou desacelerou. Se nós pensarmos aqui em um exemplo na vida real, nós podemos pensar que se você jogar uma borracha para cima, assim que ela sai da sua mão, ela vai com uma velocidade alta. E ela vai perdendo velocidade, chega lá no topo, ela para e começa a voltar, ok? Então, aqui ó, é o topo. Então, aqui eu tenho uma velocidade 0, ok? E o item A dessa questão pede que você determine a velocidade inicial, ou seja, a velocidade que está aqui, ó, a velocidade inicial, ok? Então, nós sabemos qual é essa velocidade aqui, 0. Qual é o tempo que essa velocidade fica 0? 2 segundos. Então, nós podemos começar o item A lembrando da função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Ok? Então, essa velocidade ela vai ser 0 quando o meu tempo for 2. Ok? Professor, você disse que a aceleração é negativa. Sim, quando nós descobrirmos o valor dela, ela vai ser negativa. Eu não vou colocar o negativo aqui, ok? Porque eu não sei o valor dela, mas eu sei que esse valor aqui ele tem que ser negativo. Então, pensa só o seguinte, olha, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma equação e eu posso colocar um em função do outro. Tipo assim, 2A, não é isso? A vezes 2 é igual a 2 vezes A, igual a V0. Só que o V0 ele está aqui, ó, positivo. Quando ele vai para o outro lado, ele fica negativo. Então, quer dizer que a minha aceleração, 2 vezes a aceleração, é igual a V0. Eu posso também dizer o seguinte, que a minha aceleração é igual a menos V0 dividido por 2, ok? Então, eu tenho essa equação aqui que relaciona aceleração e velocidade. Só que eu não consigo resolver o meu problema. Eu preciso de algo a mais. Então, será que com essa função aqui eu consigo resolver? Pode ser que sim, né? Vamos lá. Eu quero analisar o intervalo de tempo, né? Que ele sai do 5 e chega até o 9. Sai de 5 metros e chega até 9 metros. Porque depois aqui ele começa a decrescer e não foi dado nenhum valor nessa parte do gráfico. Ou seja, eu quero observar, né? Eu quero estudar um movimento que ele começa nos 5 metros e termina no 9 metros. Então, quem é o meu espaço final? 9 metros. Quem é meu espaço inicial? 5 metros.
Quem é a minha velocidade inicial? Não sei, mas eu quero saber. Quem é meu tempo? O movimento saiu de 5 e foi até 9. Em quanto tempo? 2 segundos. Então eu coloco aqui 2 mais 1/2. Eu posso escrever tanto desse formato quanto desse, a mesma coisa, vezes o tempo. O tempo que ele saiu de 2 e foi para 9. 2 ao quadrado. Então, nós podemos agora começar a resolver essa equação. 9 igual a 5 mais 2V0 mais 1/2 de A, 2 ao quadrado, 4. E aí, ó, eu posso dividir 4 por 2, fica 2, aqui em cima fica 2. Então, vamos prosseguir. Fica 9. Esse 5 aqui, ele passa para o outro lado, fica negativo, igual a 2V0, 2A mais 2A. 9 menos 5 dá 4, igual a 2V0 mais 2A. Eu posso dividir essa equação toda por 2. 2 dividido para 2, 1. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Então, essa minha equação ela fica da seguinte forma. 2 igual a V0 mais A. Então, eu tenho aqui uma outra equação que relaciona V0 e A. E aí você pode pensar, professor, mas eu tenho essa primeira equação aqui e tenho essa segunda. Eu posso misturar as duas? Pode e deve. Então, vamos continuar. 2 é igual a V0, que é o que nós vamos querer, mais a aceleração. Quem é a aceleração? Olha aqui. A aceleração ela vai ser menos V0 sobre 2. Continuando, 2 igual V0, mais com menos, menos V0 sobre 2. Se eu tenho 1 menos a metade dele, resta só a metade. V0 menos metade de V0 é metade de V0, ok? Então, vai ficar 2 igual a V0 sobre 2. Isso, o que nós podemos fazer? Multiplica mesmo pelos extremos. 2 vezes 2, 4, igual a V0. Ou seja, nossa resposta é V0 igual a 4 metros por segundo. Isso aqui é a resposta do item A. Ok? Nesse passo aqui, se você não entendeu bem, você pode fazer MMC e tal. Mas se você pensar aqui, ó, eu tenho uma coisa menos a metade dela, vai ser só a outra metade. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso item B. O nosso item B, ele pede a aceleração. O nosso item B, ele está pedindo a aceleração. Então, nós sabemos que é a velocidade inicial. Então, nós podemos pegar ou essa equação aqui, ou esta equação aqui. Ok? Onde tem V0, nós vamos colocar 4. Tudo bem? Então, vamos pegar essa daqui, ó. Copiar aqui. Aceleração igual a menos V0 sobre 2. Quem é V0? 4 sobre 2. Não esqueça do negativo. Então, a aceleração é 4 dividido para 2 é 2. Negativo, metros por segundo ao quadrado. Ok? É isso, galera. Espero que todo mundo tenha entendido as 5 questões. Qualquer dúvida, me procure. E próxima semana nós fazemos uma revisão do movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Então, na próxima semana, tem mais questões eu resolvendo aqui.